escitalopram, um dos antidepressivos que as pessoas hoje em dia mais tomam por chamar de antidepressivos mais modernos. Você quer saber mais sobre esse remédio? Então assista esse vídeo até o final. Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, eu sou médico psiquiatra pela Unicamp e esse vídeo é sobre o escitalopram. Se você gostar desse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, de curtir, de compartilhar e também de seguir nas outras mídias sociais, @Instituto Labinas. Esse vídeo é de extrema importância porque a ideia é ensinar um pouco mais sobre esse medicamento e até questionar o uso, entender por que você toma ele, entender os principais efeitos colaterais. Então, se você gostar, não esqueça de fazer essa inscrição, e curtir e compartilhar, até porque no fundo acaba ajudando muita gente, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o escitalopram. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como ele funciona, quais são as principais indicações e seus efeitos colaterais, tá bom? E vai ser exatamente nessa ordem. Então, como funciona o escitalopram? O escitalopram, cuja marca referência no Brasil é do Lexapro, mas a gente tem várias outras marcas e tem também os genéricos, tá? Então, ele tem doses de 10, vários laboratórios têm também doses de 15, de 20 e tem a formulação gotas, tá bom? E como que esse remédio, então, ele age? Ele é um antidepressivo, ele inibe a recaptação seletiva de serotonina. Você vai ver que vários remédios também têm essa ação, como a fluoxetina, como a sertralina, como o citalopram, como a fluvoxamina ou a paroxetina. E quando você bloqueia esse receptor, você faz com que ele deixe de tirar a serotonina de um espaço onde ela seria muito bem utilizada para melhorar a neurotransmissão, e aí você bloqueia esse receptor, aumenta a serotonina nessa região, favorecendo a transmissão dela para os outros neurônios que vão levar à melhora dos sintomas depressivos. Em resumo, é assim que é o funcionamento. Esse receptor esse transportador chama até transportador SERT, tá? Então esse bloqueio ele é muito bom, ele é essencial para que você tenha esse aumento da serotonina. E quando você aumenta a serotonina, ela vai se ligando em vários receptores chamados 5-HT, que são receptores serotoninérgicos, tá bom? E aí vai melhorando os sintomas depressivos. Então ele age num receptor chamado 5-HT, como eu falei, receptor de serotonina 1A, que é um receptor pró-antidepressivo, pró-ansiolítico, então melhora sintomas de ansiedade e de depressão. Só aí você já começa a entender a eficácia dele, como ele é útil, como ele é positivo em sintomas ansiosos e depressivos, tá bom? Então, temos aí um ponto muito interessante. Então, ele funciona desse jeito, e quais são as principais indicações? Então, o escitalopram, ele em doses baixas já é muito eficaz. E olha que interessante, ele não tem efeitos sedativos. Então, ele não age com efeito que a gente chama de antihistamínico, como alguns antidepressivos têm, como a paroxetina, por exemplo, tem, como a mirtazapina, por exemplo, tem. Então, por não causar sedação, normalmente é utilizado de dia. Algumas pessoas até podem ter sedação, não necessariamente por esse processo, e aí nesses casos a gente pede para tomar à noite. Normalmente a ingesta é de manhã, depois do café da manhã, mas se a pessoa sentir sono com ele, tomar à noite não tem problema. Tá bom? É uma indicação tranquila assim. Então, qual que são os efeitos esperados? Como ele é um pouquinho mais ativador, a gente dá de manhã e dá para transtornos como depressão resistente ao tratamento, que tiveram vários episódios. Ele também é utilizado para transtornos de ansiedade, então ansiedade social, que é a fobia social, o pânico, o transtorno de ansiedade generalizada. É um remédio muito útil também no transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, tem indicações não necessariamente desse âmbito. É um remédio, por exemplo, indicado para aquelas mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual, a famosa TDPM, cada vez mais em voga, cada vez mais discutida na carreira, né, na medicina. Além disso, a gente tem duas outras indicações precisas. A primeira é se você teve um AVC e teve depressão, o escitalopram é um remédio que vai muitíssimo bem, é um bom remédio para esse tipo de condição, tá? E também é um remédio muito utilizado para pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Então também tem ação, só que aí em doses altas. Pensando em depressão, doses baixas já faz um tratamento legal, mas quadros de TOC, por exemplo, precisa de doses mais altas,
Às vezes até o psiquiatra acaba usando o que chama de dose off-label, que são doses acima do que está em bula para tentar ajudar no toque. Então, vocês vão ver, às vezes, pessoas tomando 30, 40 miligramas e pensando, mas por que toma isso se a bula fala que é até 20? Então, muitos psiquiatras adotam essa postura justamente porque o toque exige um aumento muito grande de serotonina naquela fenda que eu falei para vocês, no espaço sináptico. Dito isso, quais são os principais? Então, a gente tem as principais indicações, a gente tem o mecanismo de ação e quais são os principais efeitos colaterais. Normalmente, os efeitos colaterais do estalopram, eles são de curto prazo. Duram em até 2 semanas. Na prática, a gente vê durar 2, 3, 5 dias ali, não necessariamente 2 semanas, mas há casos de duração de até 2 semanas. Então, se você tem efeitos colaterais com o medicamento, e eles forem muito graves, obviamente sempre converse com o seu psiquiatra. Mas se for muito grave, a gente normalmente inibe, troca o medicamento. Mas efeitos colaterais mais leves, a gente maneja, pede ao paciente aguardar um pouco que eles vão cessar. E de modo geral, cessam mesmo. Quais são os principais efeitos colaterais? Náusea, vômitos, dor de cabeça, dor no estômago, insônia, sonolência também pode acontecer, tremores, vertigem, mal-estar e algumas pessoas relatam alteração de libido. Pode acontecer entre 1 a 10% das pessoas. A alteração de libido é diminuição de libido e aí pode colocar no pacote um atraso na ejaculação, uma dificuldade de chegar ao orgasmo. Tanto é que eu vou até falar de uma outra indicação que eu não falei, que isso muitas vezes é utilizado para pessoas com ejaculação precoce. Elas se beneficiam desse remédio no tratamento até de algo relacionado à urologia. Entendem? Mas esses efeitos colaterais que eu falei, grande parte deles acontece nessas 2 primeiras semanas, mas se isso se arrastar por mais de 2 semanas ou estiver incomodando demais, obviamente é um dos motivos de você, de repente, trocar um medicamento por outro, tá? Então, o estalopram é um bom remédio, um remédio utilizado nessas condições todas, e se você está tomando e quer saber ainda mais sobre ele, quer que eu explique alguma coisa específica, deixa nos comentários. Se você quiser saber sobre outros antidepressivos ou outros antipsicóticos também, coloca aqui nos comentários que eu explico mais para vocês, eu ensino vocês. A ideia é que vocês consigam ter um dimensionamento melhor sobre o próprio tratamento ou do tratamento do seu familiar, tá bom? Bem, é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, então se inscreve no canal, curte, compartilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.